O Senhor em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Amém. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 13. Vamos abrir a palavra de Deus e abrir também o nosso coração para ver o que Deus quer falar conosco nesta noite. Neste culto de cura e libertação. Lucas capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 10 ao 16. Se põe de pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Todos se encontraram? Lucas capítulo 13. Versículo do 10 ao 16, nós vamos ler. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vindo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, pois nesses dias para serem curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo de beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro, irmãos, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, aqui, Senhor, está, meu Deus, a tua santa e poderosa palavra. Senhor, tu tens liberdade, Senhor, para operar, Senhor, nesta noite, Senhor, em nossos corações, meu Deus, neste culto, Senhor, culto quinta da graça, culto de libertação, Senhor. Senhor, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua glória. Nós abrimos, meu Deus, nosso coração diante de ti, Senhor. Dê ordem aos teus anjos ministeriais, meu Deus, neste lugar, Senhor. E nós oramos, meu Deus, para que todo mal caia por terra, para que todo mal bata em retirada, para que o Senhor venha operar, meu Deus, neste lugar. É o que nós te pedimos, a tua presença, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença dos santos anjos do Senhor, a presença do Yeshua HaMashiach neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem que nós lemos agora é a passagem que fala da cura de uma mulher enferma, espírito de enfermidade. E aqui no versículo 10, permaneça com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, fala que o Senhor ensinava no sábado em uma sinagoga. Jesus, ele era mestre, irmãos. E a Bíblia fala que ele ensinava no sábado. O sábado pelos judeus ele é considerado Shabá, que é o dia do descanso. Então, irmãos, Jesus estava pregando naquele culto. Jesus ele estava ensinando na sinagoga. E a sinagoga era templo de culto judaico. Era um lugar de reunião. Os judeus, eles se reuniam ali para adorar o Senhor. Eles se reuniam ali para aprender das Escrituras, para aprender sobre a Torá, que seria o quê? Seria falar sobre as leis de Moisés, os 5 Pentateucos, e falavam também sobre alguns livros do profeta Isaías. Nesse dia Jesus estava lá, Jesus estava no culto, assim como Jesus está hoje aqui neste lugar. Jesus estava pregando ali naquele lugar. E a Bíblia fala então que uma mulher possessa de um espírito de enfermidade possuía
possuída, irmãos, de demônios, dominador. Esse espírito de enfermidade, ele fazia daquela mulher, ele fazia com que aquela mulher, a coluna dela encurvasse. E a Bíblia então fala, irmãos, que essa mulher, ela vivia nesse cativeiro. Cativeiro é uma prisão espiritual, no qual é bem mencionado, bem claro aqui, que Satanás que aprendia na coluna daquela mulher, irmãos, há 18 anos. 18 anos. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, aqui sobre doenças físicas e doenças espirituais. A princípio, é bem legível a gente ver que isso era uma doença espiritual. Irmãos, todos que vinham até o encontro de Jesus eram curados, eram libertos, e a unção de cura estava e está sobre Jesus. E a partir daquele momento que Jesus ali mergulhou no Rio Jordão, que o Espírito Santo veio sobre ele, que veio e se cumpriu aquilo que diz em Isaías 61, que o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, para libertar, para curar e para salvar. Então essa unção também de cura, esse poder, o poder do dunamis, a capacitação do alto, Jesus também deu aos discípulos essa autoridade. Essa autoridade que Jesus deu aos discípulos é dada também para mim e para você. Amém. Então, irmãos, a Bíblia fala que Jesus deu essa autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos, para curar doenças e enfermidade. Porque há uma diferença muito grande de doença e enfermidade, irmãos. E por serem espirituais, precisa de um tratamento específico, precisa de um tratamento espiritual, doenças físicas e doenças espirituais. Então a gente vê aqui no livro de Mateus capítulo 10, eu convido você a abrir e volta só um pouquinho aqui a Bíblia, Mateus capítulo 10, olha o que diz aqui, volta só um pouquinho, irmãos. Mateus capítulo 10. Compraram? Amém. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir, expulsar, irmãos, e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vê que Jesus ele dá essa autoridade para nós, para os discípulos, para curar, para libertar. Irmãos, essa mulher há 18 anos, ela vivia encurvada, que esse espírito de Satanás de enfermidade, e era uma enfermidade espiritual. Não adiantava ela ir para o ortopedista, não adiantava ela fazer fisioterapia, porque era uma doença espiritual. E eu quero falar aqui, mencionar um pouquinho sobre doenças físicas. As doenças físicas são doenças naturais, irmãos. Geralmente a doença natural é aquelas doenças de má formação. Vou citar alguns exemplos: má formação, genética. Doenças físicas também, no caso, uma bem comum, hipertensão, diabetes. Eu falo assim, que elas são doenças naturais, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, certo? Então, muitas das vezes as pessoas falam, essa doença é doença espiritual. Mas às vezes, se eu tenho livre-arbítrio, então eu que escolho aquilo que eu vou comer. Se eu então sou relaxado, eu começo a comer muitas frituras, eu não como nada saudável, então eu começo a comer aquilo que não é bom. Vai chegar um tempo que o meu corpo o quê? Vai reagir. Então eu posso ter uma hipertensão. É a mesma coisa como doce exageradamente. Então pode ter uma diabetes. E às vezes tem a questão dos genes também, né? Que às vezes de um genes
né, às vezes vai passando aí para a geração, aí para os filhos também, que é por isso que aí nós pegamos aquilo que diz, do que a Bíblia diz que nós devemos orar para que Jesus liberte, cure, né, até a terceira, quarta geração, para não ser alcançado. Aí é exercer a fé na questão de oração. Então, doenças físicas são doenças naturais, né, genética, má formação, alimentação, né, às vezes, coloquei até o exemplo aqui, né, decorrente à perda de uma viuvez. Às vezes a mulher, ali ela perdeu o marido, e aí ela ficou muito triste, podia ser mesmo até também da tristeza, entrar uma depressão, mas é doenças naturais, em específico, em alguns casos. Doença espiritual. Irmão, doença espiritual é aquela doença que os médicos não conseguem diagnosticar. É aquela pessoa que só vive doente. Aparece uma enfermidade aqui, depois aparece ali, e a pessoa toma remédio e ela não fica boa. Ou seja, nem os médicos conseguem diagnosticar. É aquela pessoa que só vive doente. Doença espiritual. Lá no livro do Salmo 91, um salmo muito conhecido por todos. Hoje eu estava até lendo e me chamou a atenção. Não sei se você percebeu, mas no Salmo 91 ele fala sobre 6 demônios. E um que me chamou a atenção foi ele, uma doença espiritual. Ele fala bem assim, ó. Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará. O primeiro demônio aqui, ó. Laço do passarinheiro. Que é o quê? Cilada, emboscada que o inimigo põe. Te livrará da peste perniciosa. Essa peste perniciosa, doença espiritual. Que é isso que eu acabei de falar. A pessoa toma remédio, a pessoa só vive enferma, só vive doente, os médicos não conseguem diagnosticar. Lá no versículo 5, não te assustará o terror noturno, insônia, síndrome do pânico, e vem outras a mais aí, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Então, irmãos, alguns são tipos de doenças espirituais. Os médicos, ele conhece as doenças físicas e as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que a alma adoece, principalmente que dá pela falta de liberar perdão. É aquele homem que não perdoa, é aquela mulher que não perdoa. E aí dessas doenças entra a raiz de amargura, que é falada lá em Hebreus, lá, que muitas das vezes pode ocasionar doenças emocionais, como depressão, como muitas das vezes do emocional vai para o físico, trazendo dores, enfermidades e outras coisas. Então, irmãos, essas são as doenças espirituais. O demônio, ele entrou ali na coluna daquela mulher, mas ele podia também ter entrado no seio, no útero. E eu lembrei agora, lembrando agora, assim quando eu casei há 15 anos atrás, e assim, nós na lua de mel, irmãos, vou contar isso para edificar a fé de vocês, edificar e para você ver que o mundo espiritual existe, o mundo invisível, mas existe. Irmãos, assim quando nós casamos, na nossa lua de mel, após a intimidade, eu senti uma dor tão grande no meu útero, no meu ventre, que eu me contorcia toda de tanta dor, irmãos. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu me contorcia tanto, eu me curvava de tanta dor que eu sentia no ventre, após a intimidade. Agora imagine, na lua de mel, e ao ponto, depois disso, tinha um odor muito forte. E eu falava, que é isso, Senhor? E aí eu procurei o médico, fazia exame, e adivinha o que dava? Nada. Fazia ultrassom, fazia o preventivo, esses exames que as mulheres fazem, não dava nada. Ao ponto de quase acabar com o meu casamento, porque eu apontava o dedo para ele, para o marido, e falava, você passou doença para mim, eu nunca tive isso. Como assim que acabamos de casar, estamos aqui debaixo de bênção? Como assim? E aí então, irmãos, eu ficava questionando aquilo, eu recém-convertida, né? E aí eu ficava questionando. E aí uma vez eu orando ao Senhor, eu pedi, Senhor, me mostra o que está acontecendo, por que
Imagine a situação. E aí então eu orando, irmãos, lá no Senhor, eu tive um sonho bem sinistro. E no meu sonho eu via uma pessoa assim, como se fosse cheio de lodo. Quem já assistiu ali Piratas do Caribe, que tem lá não sei quem é que ele é cheio de lodo ali, era parecido com aquele lá. E ele vinha assim, ele segurava assim na perna um pedaço de carne. E no meu sonho eu vi aquilo ali. E eu vendo aquele, era uma mulher segurando aquele pedaço de carne. E aí eu pedi discernimento do Senhor para me falar o que era aquilo. E o Senhor falou que aquilo ali era o meu útero. Era uma enfermidade, era uma obra de macumbaria feita para destruir o meu casamento. E ele ia colocar uma enfermidade no meu útero. E aí depois desse sonho, irmãos, eu pedi ajuda da minha pastora, da minha líder. E antes disso eu tinha pego óleo também, eu ungia assim meu ventre, né, a minha barriga, né. E depois de um tempo nós oramos, né, nesse tempo o Celso chegou também no culto de homens. Ele estava orando também pela essa questão de libertação. Mas chegou um tempo, assim como veio, foi. Eu creio que eu fui curada, né? Então a oração de um justo. Mas isso foi uma experiência muito forte que eu tive, irmãos, porque existem sim as doenças espirituais e precisamos estar atentos, irmãos, ao sinal. Doença por pecado não confessado é aquela pessoa que não confessa pecado, é aquela pessoa mesmo que veio para Cristo, mas tem situações, irmãos, que é necessário confessar pecado. A palavra do Senhor diz, mesmo nós aceitamos, mas eu aceitei Jesus, os meus pecados foram lançados lá do mar do esquecimento. Mas se tem situações em nossas vidas que o diabo pega como legalidade, como pendências, algo para resolver no teu passado, que muitas das vezes por você não resolver isso, não chegar, não pedir perdão ou liberar perdão, que o diabo tem essa legalidade de muitas das vezes colocar alguma enfermidade. E não adianta ninguém orar, irmãos. É necessário você chegar, pedir esse perdão para que abra os céus, para que tire aí essa procuração do inimigo que tem de tocar e de permitir que algo aconteça na tua vida. Olha só, Jesus disse para o paralítico lá no tanque de Betesda, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, vá e não peques mais. Aquele paralítico estava ali, porventura podia ser de pecado, mas ele falou, Jesus falou, vá e não peques mais. Assim mesmo falou pelaquela mulher, Maria, que tinha ali 7 demônios. Também ele falou, vá e não peques mais. É uma ordenança do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia aí em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, para nós entendermos o que eu estou falando aqui, irmãos. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 13. Preste atenção, irmãos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se lhe-ão perdoado. Esse versículo 15 aqui que fala bem assim, a oração da fé salvará o enfermo. Ou seja, é preciso ter fé. Salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Doenças físicas. 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curado. Ou seja, tem situações que é necessário confessar, irmãos. É a palavra do Senhor que está
Está dizendo, irmãos: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Ou seja, alguém justo, né? A súplica, ou seja, é quando a pessoa fala, né, e pede para a oração, para esse justo, o homem justificado por Cristo, né, fazer essa oração. Doenças espirituais. Então, irmãos, os presbíteros é os homens de fé, né? Nós temos um aqui, glória a Deus, homens que conhecem a palavra, homem íntegro, reto, né? Homens que estudam a palavra. Mas quando eu falo em presbíteros e presbitério, isso são autoridades na igreja, que são os pastores, os missionários, as mulheres de oração, homens que têm fé, mulher que tem fé, que podem sim fazer essa oração, irmãos. Por isso que ele fala mais, ungido com óleo. Por que o óleo? Porque é um comando de Jesus. Ele fala o quê? Que no caso, os presbíteros, a autoridade na igreja, fazer essa oração, tanto homens como mulher de fé. E tem que fazer o quê? Jesus falava, expulsa os demônios e unge os enfermos. Então, ungir com óleo é um comando de Jesus, irmãos, para a glória de Deus. Então, irmãos, Jesus nos chamou para a cura e libertação, irmãos. Jesus deu um chamado para as nossas vidas. E eu quero falar só um pouquinho aqui também, um pouco da vida dessa mulher, irmãos. 18 anos enferma. 18 anos Satanás oprimia aquela mulher. Aquela mulher, irmãos, ela não se encurvou ali do dia para a noite, não. Ela foi se encurvando. Ela não nasceu aleijada. Então o Espírito foi ali dominando ali a vida dela, até o ponto de chegar ela se encurvar. Imagine como é que era a vida dessa mulher, né? Imagine só, se você ficar 2 minutos encurvada, que você não vai aguentar. Imagine as dores que essa mulher passava. Essa mulher, ela não podia colocar um saltinho, essa mulher não podia colocar um vestido, porque nada lhe caía bem. Essa mulher andava encurvada. A visão dela, irmãos, era para baixo e para trás. Ela via somente para baixo e para trás. Irmãos, imagine só o cansaço, as dores que essa mulher passava. Mas uma coisa me chamou a atenção dessa mulher. Essa mulher ia para a sinagoga. Essa mulher tinha perseverança, porque você está 18 anos, eu imagino ela entrando na sinagoga e saindo do mesmo jeito. 18 anos, mas ela tinha fé, ela tinha esperança, mesmo ela ali com todas as dificuldades dela, irmãos, ela tinha fé, que um dia Deus poderia mudar a vida dela. Irmãos, como é que era a visão dessa mulher? Ela não conhecia as pessoas pelo rosto. Ela conhecia as pessoas pelos pés e pela voz. Ela não conseguia, irmãos, porque você está assim, ó. Eu imagino ela a caminho ali da igreja, da sinagoga. Eu imagino aquela mulher andando pelo caminho. Ela conhecia os buracos. Ela conhecia as lamas, ela via os lixos, até inalava ali aquela poeira. Eu imagino ela até vendo ali os pés da irmã, aquela ali faz a unha, aquela não. Eu imagino que ela ali tem joanete. Conhecia as pessoas pela voz. Era a realidade daquela mulher, irmãos. Mas ela ia para a sinagoga. E nesse dia, irmãos, eu imagino ela entrando lá na sinagoga. E lá na sinagoga, eu pesquisei um pouquinho, eu vi que as mulheres, elas ficam separadas dos homens e das crianças. E aí eu imagino aquela mulher entrando ali, sentando, mas aquele dia algo aconteceria. Aquela mulher entrou ali na rota do milagre, irmãos. E naquele dia eu imagino aquela mulher entrando ali, ela não se deixava se levar, né? Eu estou com uma dor de cabeçazinha, hoje eu não vou para o culto. Não, aquela mulher, ela ia ali porque ela buscava. E aí eu imagino só aquela mulher ali, quando ela sentou ali, se ajeitou ali, e aí Jesus ali estava pregando.
Jesus ali começou a pregar. Eu imagino o coração dela, eu imagino se conectou ali o coração dela com aquele que estava pregando, porque ele não somente ensinava, mas ele ali, ele ensinava, ele pregava com amor, e aquelas palavras entrando no coração dela, e houve ali uma conexão, irmãos, porque a Bíblia fala que Jesus então, Jesus chama ela, Jesus chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E Jesus, impondo as mãos sobre ela, ela imediatamente ficou curada. A Bíblia fala que ela dava glória a Deus. Eu imagino ali as outras pessoas vendo ali, as pessoas davam glória a Deus. E o chefe da sinagoga, que era para ser o primeiro ali, para se alegrar, para jubilar, ele se indignou, porque ele falava que era no sábado. No sábado não podia. Mas Jesus veio ali para quebrar protocolo, irmãos. E o que importava ali era uma cura de uma mulher que vivia 18 anos enferma, encurvada, irmãos. E naquele momento Jesus fala para aquele chefe da sinagoga: hipócrita. É quando ele fala aqui, ó: disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo de beber? Porque o motivo não se devia livrar deste cativeiro. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos. Irmãos, glória a Deus. Aquela mulher, ela ficou curada para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, talvez, eu não sei qual é a tua deficiência, talvez não seja um problema físico, mas espiritual. Satanás, muitas das vezes, ele tem oprimido pessoas de tantos problemas familiares, problemas no trabalho, problemas em relação à doença, né? E muitas das vezes os problemas que vêm sobre a vida ao ponto de nos cansar tanto, nos fadigar tanto, que às vezes parece que está um peso ali sobre nós, parece que às vezes estamos carregando ali aquele peso ao ponto de se encurvar. Às vezes até situações que vai ali colocando jugo sobre nós. E às vezes, muitas das vezes na caminhada, as pessoas vão se paralisando devido a esses problemas. Às vezes a pessoa está sorrindo por fora, mas só Deus conhece como está o coração dela. Irmãos, eu não sei como está a sua vida diante de Deus, mas Jesus, ele quer mudar a história, assim como ele fez na história daquela mulher. Jesus, ele quer tirar da escuridão. Irmão, Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Nós fomos justificados, comprados. Jesus derramou o seu sangue para nos livrar, para nos libertar. Mas muitas das vezes nós não entendemos esse amor, essa graça, esse favor imerecido no qual Jesus fez por nós. E às vezes estamos ali, andando ali com fardos, com peso. Mas o Senhor diz para mim e para ti esta noite: não olhe para baixo, não olhe para trás. Aquela mulher, ela andava para frente, mas ali a sua cabeça, ela estava olhando para baixo e para trás, olhando para as coisas lá do passado. E o Senhor fala: eis que faço novo todas as coisas. Glória a Deus. Quantas pessoas estão presas no passado, de palavras que foram lançadas, de situações. Não seja como a mulher de Ló. A mulher de Ló, que olhava para trás e virou um estado de sal. Quantas pessoas só vivem assim, entristecidas, que vivem sendo paralisadas por essas opressões malignas, irmãos. Mas Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para escrever uma nova história na minha e na sua vida, irmãos. E Jesus lhe chamou também. Jesus lhe deu autoridade também. Glória a Deus. Se ponha de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus, tu és louvado, tu és engrandecido, Senhor, neste lugar, meu Deus. Nós
sabemos, meu Deus, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. E eu oro, Senhor, neste momento. Eu te apresento, Senhor, neste momento. E te apresento, Senhor, eu vou diante do trono da graça, Senhor, neste momento. Eu quero te apresentar, Senhor, a tua palavra que foi falada sobre doenças físicas e doenças espirituais, sobre enfermidades, meu Deus. Senhor, e se porventura, meu Deus, existe, Senhor, enfermidades, meu Deus, no nosso corpo, tu tens poder para curar, tu tens poder, Senhor, para libertar, tu tens poder, Senhor, para agir. E se porventura, meu Deus, o diabo, Satanás, está usando alguma legalidade, meu Deus, meu Pai, Senhor, te pedimos agora que o Senhor venha, Senhor, se revelar para a pessoa, se for o caso de resolver pendências do passado, meu Deus, tu conheces todas as coisas, porque tem situações que não é os presbíteros que vai orar, que não vai adiantar, que não é os pastores, tem situações que é necessário confessar pecado, que é necessário pedir perdão, Senhor, para que caia por terra as algemas, as cadeias, os agrilhões. E neste momento, Senhor, eu te apresento, Senhor, a tua igreja, Senhor. Senhor, mostra, Senhor, se há alguma ilegalidade, se o inimigo das nossas almas para trazer enfermidade, doença, Senhor. E se tem alguém enfermo, eu suplico, Senhor, a tua cura. Libera, Senhor, a unção da tua cura, Senhor, sobre a igreja, sobre doenças emocionais, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. E nós oramos pelo poder que há no nome de Jesus. Se você sentir no coração e quiser vir aqui na frente para receber a oração dos pastores, dos presbíteros, fica à vontade. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus.